Um assunto que tem gerado polêmica nessa quarta-feira envolve Ciro Gomes, pré-candidato à presidência, e a ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma chamou Ciro Gomes de misógino e comparou Ciro a Bolsonaro também. A ex-presidente Dilma fez essa declaração contra o ex-aliado político, né, pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e uma série de mensagens publicadas nas redes sociais. A petista chamou o pedetista de misógino e ainda o comparou ao presidente Bolsonaro. Ciro, então pré-candidato do PDT à presidência, disse estar seguro de que o ex-presidente Lula conspirou para o impeachment de Dilma Rousseff, que foi afastada do cargo em 2016. Em entrevista ao podcast Estadão Notícias, Ciro citou o fato de Lula manter contato e visar possíveis alianças com políticos como Renan Calheiros e Eunice Oliveira, que à época apoiaram e votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Dilma usou as redes sociais para responder. Ela disse o seguinte, vamos ver aqui juntos? Abre aspas. Ciro Gomes está tentando, de todas as formas, reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Fecha aspas. Depois, houve resposta de Ciro Gomes, que disse o seguinte, abrindo aspas também. Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Fecha aspas. Bom, Sakamoto, lembrando a você que nos assiste pelo canal UOL, que se quiser continuar nos assistindo tem que migrar para o YouTube. A transmissão vai ser encerrada agora às 6h30 da tarde, mas a gente segue no YouTube. Sakamoto, e agora essa troca de farpas entre Ciro Gomes e Dilma Rousseff, troca de farpas nas redes sociais, publicamente, né? Estéreo, né? Nesse ponto, acho que eu concordo um pouco com a ex-presidente Dilma no final, que ela fala que no final das contas é uma discussão estéreo, porque é uma discussão estéreo. Mas existe uma questão da estratégia do ex-governador Ciro Gomes, né, para tentar se posicionar como o nome da terceira via. A questão é que a estratégia colocada, a menos que ele saiba de alguma coisa que a gente não sabe, né, no meio desse processo todo, existe é meio duvidoso o que ele está fazendo. Porque é o seguinte, o que acontece? Ele está tentando, né, atirar em Lula e atirar no PT para se firmar como um nome antipetista e de oposição, né, ao PT. Ele sabe que não vai conseguir tirar Lula do segundo turno das eleições. Ele sabe que o primeiro colocado é sólido, tem uma popularidade sólida, tem eleitores já consistentes, etc. E provavelmente Lula vai ao segundo turno. Ele está atacando e jogando pedra no PT, né? Tentando ocupar o lugar que é hoje de Bolsonaro no segundo turno das eleições do ano que vem. Né? Então, o que acontece? É natural de se esperar, inclusive, que vários candidatos façam esse ataque ao Lula e não ao Bolsonaro, no sentido de, através do antipetismo, conseguir conquistar votos, mostrando-se mais capazes de ganhar de Lula no segundo turno do que Bolsonaro. Porque as projeções dos institutos de pesquisa mostram que Lula por enquanto, dá uma chapoletada em Bolsonaro no segundo turno. Né? Então, ele está querendo se mostrar, assim como outros candidatos, que é o melhor nome para enfrentar Lula, e desde já está tentando tirar voto. O problema é que o senador o ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, ele está à esquerda de outros pretendentes dessa chamada terceira via. Ele está à esquerda de João Dória, de Eduardo Leite, de Mandetta, do Datena, de uma série de outras pessoas. Né? Ele está à esquerda desse pessoal, então como é que ele resolve isso? Por quê? Porque ele não vai conseguir, dificilmente ele vai conseguir roubar votos do PT. Né? Ele não vai dificilmente roubar votos do PT, ele tem os votos deles, aquele grupo de ciristas que é bem consolidado, ele teria que disputar e roubar voto ou do Bolsonaro ou desse pessoal da terceira via. E aí é a questão. Né? Muita gente da direita vê o Ciro como se fosse fruto do próprio PT ou ligado demais à esquerda. Ou seja, ele está numa situação bastante complicada. Ele precisa atacar, ataca o PT e o Lula para tentar tirar votos desse outro campo à direita, só que esse outro campo à direita, se tiver que votar numa pessoa que é visivelmente mais à esquerda ou uma pessoa à direita, vota nessa pessoa à direita. Né? Talvez até fique com o Bolsonaro só pelo antipetismo.
né? Então, na verdade, um tanto quanto questionável, né? A gente não sabe o quanto essa estratégia vai funcionar. E por outra, né? No segundo turno, no hipotético segundo turno do ano que vem, entre Lula e Bolsonaro, se os dois vão mesmo para o segundo turno, quem é que Ciro Gomes vai apoiar, né? Nesse sentido, Ciro ele vai falar, ok, terminamos esse momento e agora eu vou apoiar Lula contra Bolsonaro, ou ele vai novamente afirmar que se mantém neutro, né? Uma coisa assim. Então é uma questão complicada. Isso para além da questão dos ataques, para além da questão de toda essa discussão dos ataques entre os dois que não leva absolutamente essa troca de farpas que não leva absolutamente nada, tem essa questão política que também, a depender do que aconteça, pode não levar a nada.